Olá pessoal da AgroLink, hoje terça-feira, dia 13 de dezembro de 2011. Voltamos de uma semana aí bastante conturbada diante da reunião dos principais líderes da União Europeia, tentando arrumar aí uma saída para essa crise eminente na Europa. Então, diante dessa reunião, a gente teve aí um maior aperto, uma medida política fiscal maior para a União Europeia. Isso aí foi positivo para o mercado. Claro que não foi efetivamente uma medida concreta, algo que vá remediar e vai criar algum resultado num curto prazo. Mas foi positivo, assim, o mercado entendeu isso como positivo e na sexta-feira teve uma boa reação. Porém, como eu falei, não é uma medida concreta. Ontem a gente já percebeu aí um movimento de queda nos mercados, nas principais bolsas mundiais. Porém, hoje já existiu aí leilões de dívida da Espanha e da Itália. Eles conseguiram então ter uma boa saída, claro que aumentando um pouco os juros, ou seja, quem quiser comprar esse título da dívida vai estar recebendo um pouco mais de juros para esse investimento e, em consequência, o país vai ter que pagar um pouco mais para se financiar. Claro, é ruim para o país, porém o pessoal está comprando, os investidores estão comprando esse risco. Isso também é um fator positivo e faz com que a bolsa ande no campo positivo no dia de hoje. Na sexta-feira, para o cenário de commodities agrícolas, a gente teve aí a divulgação do relatório do SDA. Foi um relatório que veio baixista, um relatório muito ruim em termos de estoques. Os estoques para milho e para soja vieram acima da expectativa. Muito disso devido à importação de soja da China. A China tem importado soja muito mais da América do Sul. Isso gerou então um maior estoque de grãos nos Estados Unidos, aumentando então aí essa expectativa de estoques no mundo. Então isso gerou uma pressão muito grande na sexta-feira nos grãos, porém eles encontram aí patamares suportes na casa dos $11 por bushel lá em Chicago. Então é um preço muito importante, um preço psicológico aí que a gente tem que cuidar. O cenário não fica muito positivo diante desses estoques mais altos, cenário macroeconômico conturbado, safra brasileira correndo normalmente, a China talvez não demandando. Claro que existiu uma importação muito forte da China em novembro, mas aquém um pouco do que a gente esperava. Então a demanda da China não está tão forte, cenário macroeconômico conturbado. Isso tem pesado bastante, então a gente tem que ficar de olho aí, o produtor tem que ficar de olho no prêmio no porto, soja voltando a trabalhar nos patamares de 11,50 por bushel e $1 num preço interessante, $1 um pouco mais alto. Pode ser interessante do produtor pensar em fazer alguma coisa, vender a sua soja e de repente defender esse preço, defender, não ficar de fora de uma alta na bolsa, compra uma call, um direito de compra na bolsa, e aí não vai ficar de fora de uma alta, vendeu num preço que achavam que considerado bom, e se o mercado subir, comprou na bolsa lá o direito de comprar e aproveita essa alta, pode ser aí uma trava interessante. O milho também vem apresentando uma pressão forte na bolsa de Chicago, encontrando suporte também na casa dos 5,98 por bushel, então encontrando esse suporte. O mercado interno aqui para o milho, o Exalc vem muito pressionado, vem caindo muito forte. A gente sabe que a produtividade no Brasil, a área plantada, a semeadura vem acontecendo muito bem, porém já existem indícios aí de falta de chuva que pode prejudicar um pouco essa safra. Talvez essa semana a gente tenha aí um suporte nos preços do milho diante dessa expectativa aí de produtividade um pouco prejudicada diante dessa falta de chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, essa falta de chuva tem prejudicado o milho. A gente sabe que o período de enchimento de grãos e de floração está chegando e esse período o milho vai precisar muito de água, e se não vier essa chuva pode prejudicar sim a lavoura, pode dar então aí um suporte nos preços, evitando com que ele caia tão forte como vinha caindo nos últimos dias. Porém, voltando à chuva, a pressão vai aumentar, a safra tende a ser muito grande, a área plantada foi maior, então vamos ficar de olho aí no cenário, no clima para o milho, para a gente ter se balizar um pouco mais para esse mercado. O boi, ele não apresentou uma reação muito forte, o consumo
se manteve em linha praticamente. A gente sabe que no varejo a carne continuou tendo um movimento de alta, porém no atacado ela não conseguiu apresentar esse movimento de alta. Começa a entrar um pouco mais de oferta de gado de pasto, e isso ajuda também a pressionar um pouco os preços. O consumo não aumentou tanto como a gente esperava nessa primeira quinzena de dezembro. A expectativa é que fosse realmente aumentado esse consumo diante da entrada do 13º, das festas de fim de ano. Claro, essa reação ainda pode acontecer nessa semana. Se não ocorrer essa reação no preço, no varejo, no atacado, a gente tende aí a começar a ter uma pressão maior no preço do boi. As escalas dos frigoríficos estão tranquilas, eles estão com escalas aí em torno de 5, 6 dias. Isso traz uma maior tranquilidade para o frigorífico, que consegue barganhar um pouco mais o preço em cima do produtor, e o produtor então acaba não tendo esses preços tão bons. Expectativa então, se não tiver uma reação no consumo nas próximas semanas, o preço do boi tende a andar um pouco mais fraco e a começar um pouco a se pressionar um pouco mais, quem sabe trabalhando abaixo dos 100 reais por arroba. O café, fundamento muito altista. A gente tem aí expectativas, notícias de relatórios aí com uma expectativa de safra brasileira mais de 2% abaixo das expectativas. Demanda mundial continua muito forte. A entrada do inverno no hemisfério norte faz com que o consumo aumente. O fundamento é muito altista. Porém, ele segue aí os movimentos do mercado financeiro. Na sexta-feira, ontem, já caiu muito forte. E hoje está recuperando um pouco esses preços. Se andar somente pelos fundamentos, ele tende a manter um movimento de alta. Porém, com esse cenário conturbado, ele está trabalhando muito de lado aí numa banda lateral aí de $20, essa diferença, e ele tende a manter essa estabilidade. O dólar vai influenciar muito no café. Se ele voltar a subir com essa instabilidade financeira, o café pode ficar ainda mais pressionado. Porém, se o dólar se manter estável, andar só os fundamentos a favor, o café tende a melhorar essas cotações, e quem sabe a gente pode ter aí novos níveis de preço, quem sabe $330 a saca. Acho que para essa semana é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e bons negócios.